Como é que é a questão para permitir os alunos, Tiago? Eu não entendi. Você vai ter que liberar um por um ou eles já vão entrando direto? Isso que eu não entendi. Eu também não entendi, não. Tiago Figueiredo, boa noite. Boa noite, Daniele. Ah, tá. Demora um pouquinho, mas eles vão entrar sozinhos, Entra automático. Ah, entendi. Tá, você vai dar uma saidinha, mas você volta. Ok. Elisele, então, vou fazer a abertura, tá? Sim, senhora. Uma abertura rápida aí, para a gente liberar para você começar. Então, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a nossa Semana da Responsabilidade Social, é uma realização do Grupo Unis, da Faculdade Unis de São Lourenço, uma realização do professor Alfredo Carnevale, coordenador do curso de Pedagogia, com a minha ajuda, sou a professora Dayana. Nós tivemos segunda-feira o aulão de Física com o professor Breno, ontem, quarta-feira, Dicas do Enem, com a professora Júlia Rella. Hoje, Matemática, com a professora Elisele. E amanhã temos Redação com a professora Marlene Carvalho, tá? Então, não percam amanhã, encerramento e o aulão de Redação com a Marlene, tá? A Elisele é professora de Matemática do Grupo Unis, professora de Matemática também nas escolas do Estado e em escolas particulares e cursinho, né, Elisele? Mas eu deixo que você se apresenta melhor. E é isso. Então, agora é com ela e fiquem à vontade. Está sendo gravado, tá? E depois eu disponibilizo para vocês o link da aula, tá? Sejam muito bem-vindos e aproveitem a oportunidade. Gente, boa noite. A professora Dayana já me apresentou aí, acho que não precisa falar mais nada. Eu quero passar para vocês o pouquinho do que eu sei da matemática e acredito que vai ajudar vocês aí, tá? Eu também sou do Grupo Unis, né? Como a Dayana, que é aí brilhante também na área de língua portuguesa, que também tem muito a compartilhar conosco, que devia estar também na Semana da Responsabilidade Social, né, dona Dayana? Que fugiu da gente um pouquinho. E vocês, acredito não, tenho certeza que vocês vão gostar. Quem já trabalha junto comigo sabe o tanto que eu amo a bendita matemática. E eu falo que a matemática, ela não é só do Enem. Eu vou apresentar para vocês o que eu preparei com muito carinho. Eu fiz para vocês uns slides da matemática no Enem, mas quando eu falo matemática no Enem, a matemática ela não está só no Enem. Ela está ao longo de toda a nossa vida escolar. Então, eu preciso aprender essa matemática ao longo de toda a minha vida escolar para aplicar lá no Enem. O que nós temos de legal que a gente vai comentar? O que nós temos? Quando que acontece o Enem esse ano, galera? 21 e 22 de novembro. No segundo dia 22, nós temos 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza, beleza? Quanto tempo que eu tenho para matemática e quanto tempo que eu tenho para ciências da natureza? Vão ser 3,33 minutos para cada questão de ciência da natureza
e para cada questão de matemática. Então, 5 horas de prova, 3,33 minutos para cada questão. O que mais cai de matemática? O que eu fiz? Analisando todas as provas, todas, estudando muito, acompanhando esse Enem que a gente tem aí. Eu fui fazendo uma anotação, um estudo, e chegou-se a uma conclusão, não só eu, como vários cursinhos, ângulo, poliedro, entre outros aí. Grandezas proporcionais e médias algébricas caem nas provas 17,3%. Problemas de primeiro e segundo grau caem 15,1%. Porcentagem em matemática financeira, 8%. Funções, 6,7%. Noções básicas de estatística, 6,2%. Probabilidade, 5,3%. Áreas de figuras planas e polígonos, 4,9%. Análise combinatória, 4,4%. Circunferências, 4%. Equações do segundo grau e inequações, 3,6%. Logaritmos, 2,7%. Funções trigonométricas, 2,2%. Sequências numéricas, 2,2%. Paralelepípedos, 2,2%. Cilindros, 2,2%. Potenciação e conjuntos numéricos, 1,8%. Retas, 1,8%. Geometria espacial, 1,8%. Aritmética, 1,3%. Cônicas e gráficos relacionados, 1,3%. Prismas, pirâmides e poliedros de Platão, 1,3%. Matrizes, 1,3%. Triângulos e polígonos regulares, 0,9%. Gente, isso que está aqui é comprovado, tá? E o que é mais interessante, vocês prestaram atenção que, olha aqui nesse início, acaba caindo no que a gente brinca muito. Usa a regra de 3 que dá certo. Aqui, olha, regra de 3, simples. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Média aritmética, simples. Média aritmética ponderada. Probleminhas de equações do primeiro grau e probleminhas de equações do segundo grau. A porcentagem, que eu acabo fazendo por regra de 3. Juros simples e juros compostos saem disparado na nossa prova do Enem. A geometria, eu não sei se vocês perceberam que eu coloquei tudo separadinho. Se eu ajuntar a geometria, ela faz um montante. Mas aqui eu coloquei separado, para vocês terem uma noção, que geometria plana não chega a 5%. Aí, se você for lá no último slide, nós percebemos o quê? Que a geometria espacial, ela chega a 1%. Ela é 1%.
nós temos que triângulos não chegam a 1%. Então, por esse resumo, vocês conseguem ter uma noção do que acontece para vocês estudarem. Aqui, ó, a geometria espacial, prismas, pirâmides e poliedros, 1%. Aí vamos somar, ó. Cilindros, 2,2%. Me ajudem aí. 3,2%. Mais o paralelepípedo, 5,4%. Mais um 1,8%, 5,4%, 6,4%. Mais 8%, 7,2%. Então, se vocês pensarem, tudo desmiuçado, fica mais fácil de saber o que estudar e como estudar. Alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem? Turminha? Tudo certo? Posso continuar? Aí, eu trago para vocês algumas dicas. Como estudar matemática? Oi, vamos olhar lá. Certinho, Lavínia? Que bom. Dicas de como estudar matemática para o Enem e arrasar na prova. Vocês têm ideia de como estudar matemática para o Enem? Falem para mim, como que vocês estão estudando matemática, independente de ser para o Enem ou não? Abre o microfone, me falam como que vocês estão estudando. Ou coloca no chat, como que vocês estão estudando? Isso, Tiago, fazendo exercício. O que mais? Bruna, fazendo provas antigas. Lavínia, eu gosto de estudar através de resumos. O que mais, gente? Tem mais. Fazendo revisão, isso mesmo, Lavínia. O que mais, gente? Vamos interagir. E aí, Afonso, como que você estuda? Afonso, Dani. Por questões, beleza. Luizinho, exercício. Excelente. Daniele, Emily, como que você estuda? Samuel, por exercícios e videoaula também. Emily, como que você estuda? Fazendo exercícios, Samuel, exercícios e simulados. Rafael. E você, Rafael? Olha, gente, tudo que vocês falaram está dentro das dicas que eu vou dar. Só que tem uma coisa que começa, que é o primordial de tudo. Primeira coisa, quando eu vou começar a estudar qualquer conteúdo de matemática, que hoje a gente está falando é de matemática, é separar o material para estudo, certo? Então, eu primeiro separo o meu material de estudo. Eu vou estudar todas as provas antigas do Enem.
Então, eu vou baixar todas no meu computador, ou eu vou imprimir todas. Primeiro momento de tudo é separar o meu material de estudo. Ponto. Depois que eu separei meu material de estudo, eu preciso ter um lugar para estudar. Aí, agora nós vamos para as dicas. Separei o material, tenho o lugar para estudar. E como que eu vou estudar matemática, além de tudo que vocês falaram? Quando eu falo em estudar matemática, eu tenho que priorizar a concentração. Eu tenho que me concentrar. Por quê? Os exercícios de matemática do Enem, eles trazem muitos detalhes, eles são ricos em detalhes. É aonde eu preciso muito de interpretação. Eu preciso muito da língua portuguesa, tá? Então, tenha muita concentração, fique num lugar calmo, tranquilo, sem barulho, que não tenha nada que te distraia, que não tenha desliga o celular, desliga a internet do computador, fica ali concentrado naquele momento, fazendo a sua atividade. Divida o seu tempo. Por quê? Você precisa dividir o seu tempo para estudar todos os conteúdos, porque você não tem só matemática para estudar. Então, você precisa fazer um cronograma de estudo para estudar matemática e os outros conteúdos. Matemática, física, química, biologia, língua portuguesa, redação, que tem um peso muito grande. E precisa seguir aquele tempo de estudo. É muito importante esse tempo e é muito importante seguir aquele cronograma de estudo. A organização, ela é fundamental. A utilização de diferentes exercícios, ela enriquece o seu aprendizado e trabalha o seu cérebro para a aprendizagem matemática. Então, para matemática, quanto mais exercício você fizer, melhor. Mas cuidado, porque muitas das vezes nós pecamos. Nós fazemos muitos exercícios, mas nós esquecemos da teoria. Nós precisamos entender os fundamentos dos assuntos, sim. Quando eu estou, por exemplo, dentro de uma geometria plana, dentro de quadriláteros, eu preciso entender a parte de quadriláteros, os tipos de paralelogramos, eu preciso entender as regras dos paralelogramos, eu preciso entender que o quadrado, ele é retângulo e losango ao mesmo tempo. Eu preciso entender que o quadrado tem as propriedades do retângulo e do losango ao mesmo tempo. Eu preciso entender que o retângulo tem a propriedade do paralelogramo, que o losango tem a propriedade do paralelogramo, que o quadrado tem a propriedade do paralelogramo. Então, eu preciso entender. E para que eu entenda, eu tenho que entender os fundamentos. Isso é extremamente importante. Lá em geometria plana, por exemplo, os triângulos, que os triângulos são classificados em relação aos lados e aos ângulos. Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus.
que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus. Então, para isso, eu preciso entender os fundamentos. Então, não é só fazer o exercício, é também entender os fundamentos. Quando eu vou fazer exercício, eu vou treinar, por mais que seja chato o tic-tac do relógio, eu preciso do tic-tac do relógio. Ainda mais quem vai fazer prova. Quem vai fazer o Enem precisa treinar, porque 3,3 minutos por questão, você precisa estar treinando para isso. Então, você não pode deixar o tempo passar, você precisa começar a agilizar as suas questões, o seu pensamento. Seu pensamento lógico, matemático, precisa começar a ser mais rápido. Tire todas as suas dúvidas. Fez um exercício, mesmo que você conseguiu fazer ele certinho, bonitinho, conferiu com gabarito, teve dúvida? Pergunte para o teu professor. Tire dúvida. Não fique com dúvida. Uma coisa que a gente não deve ficar não só na matemática, mas em conteúdo nenhum. Dúvida. Teve dúvida? Pergunte para um professor. Dúvida a gente não carrega. Procura no YouTube, procura um professor particular, pergunta para o professor da sala, pergunta para um colega que sabe mais, pergunta para o pai, para a mãe, mas com dúvida a gente não pode ficar. Pesquisa em um livro, pesquisa na apostila do colégio, no livro do colégio, mas não fica com dúvida. Mas uma dica: cuidado com o gabarito. Na internet também vem muito gabarito errado, como em livros também pode vir gabaritos impressos errados. O ideal é perguntar para um adulto da área sobre o exercício que você tem dúvida. Outra coisa, aquele resuminho que eu fiz para vocês. Saiba quais tópicos mais caem. Sabendo os tópicos que mais caem, vocês vão estudar. A partir desses tópicos, vocês começam a permear os estudos de vocês. Vocês começam a fazer o trabalho de vocês. Olha, eu adoro mapa mental e resumos para guardar fórmula, tá? Então, para memorizar as fórmulas, faça resumos coloridos. Use o que vocês quiserem. Canetinha, lápis de cor, lápis de cera, o que vocês quiserem. Tinta guache, tinta. Faça tudo colorido. Faça no Jamboard. Faça no Google Apresentações. Tem também hoje programas que fazem mapa mental. Vocês também acham prontos na internet, mas é bom fazer manualmente, porque aí o cérebro vai assimilando, vai memorizando. Façam mapas mentais, façam resumos, isso é muito importante. Quanto mais colorido, melhor. Agora, eu preciso da interpretação. Leiam, gente, leiam muito a língua portuguesa, a leitura, leiam muitos livros, porque ler faz muito bem. Além de ser cultura, isso ajuda muito nas provas de matemática. O aluno que lê, ele tem facilidade em matemática, tá? O aluno que gosta de ler, ele tem uma facilidade imensa em matemática, porque ele consegue interpretar o enunciado das questões. A interpretação, ela é muito importante aqui. Eu tenho que usar a interpretação e a leitura a meu favor. Grife todos os detalhes
que estiver no enunciado das questões dos exercícios. Então, marque, grife. Eu adoro marca-texto. Marca, deixa tudo colorido. E o que eu falei no início, que está aqui no final. Entenda o fundamento. Entenda o que é probabilidade. Entenda a teoria de conjuntos. Entenda a geometria plana. Entenda a geometria espacial, que fica muito mais fácil. Quando eu entendo, eu consigo diminuir as fórmulas, tá? Eu consigo fazer com que tudo, que a matemática fique mais fácil e mais bonita. Eu trouxe dois mapas mentais e duas questões para a gente analisar. E por que eu falo que a matemática ela fica mais bonita? A matemática, ela é bonita. Só que, às vezes, nós que complicamos essa matemática. E o Enem, ele traz nas questões vários conhecimentos. O Enem, ele é multidisciplinar. Numa questão de matemática, não vai ter só matemática, ele vai requerer outros conhecimentos. Gente, olha esse mapa mental que eu trouxe, tá? Do Enem. Só que eu vou dar o meu pitaco para vocês. Eu até vou aumentar esse negócio, porque para mim tá muito pequeno. Melhorou? Vê se melhorou para vocês. Eu quero ensinar para vocês uma coisa. Eu tenho uma dica que eu ensino para o menino, que é muito engraçado. Quando o menino está lá no 5º ano, eles falam que a área do quadrado é A ao quadrado ou lado vezes lado. Que bom que melhorou, Bruna e Lavínia. Fala que a área do retângulo é base vezes A vezes B ou base vezes a altura. Que a área do paralelogramo é A vezes H ou B vezes H. Só que eu vou falar o seguinte. O quadrado é um retângulo especial. Então, aqui também é base e aqui também é altura. Aqui é base, aqui é altura. Eu não posso esquecer que o retângulo é um paralelogramo especial. E, consequentemente, o quadrado também é um paralelogramo. Então, a área dos três é a mesma coisa. Base vezes altura. Para que eu vou fazer o menino decorar 3 fórmulas se eu posso fazer uma? Decorar não, memorizar. Começa a diminuir. Então, a área do quadrado, base vezes altura. A única diferença é que a base e a altura aqui têm o mesmo valor. O retângulo, base vezes altura. O retângulo tem base e altura com valores diferentes. O paralelogramo, base vezes altura. A base e a altura vai ter valores diferentes. O que vocês acharam? Qual que é a manifestação de diminuir 3 fórmulas para uma? Agora, olha o que nós temos. O losango. Nós podemos memorizar que a fórmula do triângulo, da área do triângulo e da área do losango
é a mesma. A área do triângulo é o quê? Base vezes a altura dividido por 2. A área do losango é o quê? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. É o mesmo mecanismo de fórmula. Se eu entender o que é diagonal maior e diagonal menor, eu consigo esquematizar que é o mesmo estilo de fórmula. Então, eu preciso começar a fazer esse viés dentro da matemática, que aí fica tudo mais fácil na hora de estudar. É isso que vocês precisam fazer. Porque o perímetro, ele é super fácil. O perímetro é quem? A soma dos lados de uma figura geométrica plana. Aí, quando vocês trabalham a parte de geometria espacial, ela já fica um pouquinho mais delicada quando chega na pirâmide. Mas na geometria plana, nós conseguimos fazer esse viés. Tá tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Alguma sugestão? Gente? Tudo bem, Gisele? Tudo tranquilo? Aqui eu já trouxe para vocês um mapa mental feito à mão. Da função quadrática. Aí, o que a gente tem na função quadrática? A função quadrática, ela nada mais é do que uma função que veio lá da equação do segundo grau que vocês aprenderam lá no 9º ano. Aí vocês vão puxando os detalhes. O que vocês precisam fazer para essa matemática do Enem, gente, é esse viés. Começar a juntar o que vocês aprenderam. Não deixar a caixinha solta, porque nós temos a mania de deixar tudo solto. A ideia é isso, não deixar nada solto. Uma coisa depende da outra. Aí a fórmula de Bhaskara que você aprendeu lá no 9º ano, você vai usar lá no 1º ano na função do segundo grau. Aí você vai usar lá no Enem, que vai ser uma das raízes de alguma coisa que o Enem vai pedir. Então, são esses detalhes que vocês precisam estar estudando, estar tomando cuidado, sempre fazer o resuminho. Ah, professora, eu não gosto de mapa mental, eu gosto de fazer o resumo normal. Beleza, faça o resumo da melhor maneira possível. É comprovado cientificamente que colorido o nosso cérebro reage melhor. O nosso cérebro e a nossa visão. Mas se você prefere, acredita que para você tudo em azul ou tudo em preto é melhor, tudo bem. Ah, eu prefiro fazer manualmente diferente. Beleza. Mas faça de uma maneira que você entenda. Mas faça, estude, tenha resuminho, faça tudo anotado, detalhado. Agora eu trouxe 2 questões para vocês olharem. Que bom que você gostou, Lavínia. Olha, gente, essa questão é do ano passado. Olha para vocês verem que interessante quando eu falo da interpretação. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem
o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento. Uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. Olha para vocês verem. É uma questão que tem um texto enorme, né? Um texto grande, se a gente pensar, que se comparar com outros tipos de prova que são conteudistas, é um texto bem grande. Mas é um texto que, se eu fizer as anotações, vai ser um texto com resoluções pequenas, com operações pequenas. Olha o que ele falou. O meu destino fica a quantos quilômetros de casa, gente? Vamos pensar. Quantos quilômetros de casa que fica o destino que ele vai? Bruna, vamos ler lá de novo. Olha lá no início. Olha. Quantos quilômetros de casa? 500, Emily. Isso mesmo, beleza. Então, ele fica a quantos quilômetros da casa? 500. Quantos litros de gasolina que consome para cada 100 quilômetros rodados? Beleza, Bruno. Bruna, desculpa, Bru. Qual que é a capacidade do tanque de gasolina, gente? $22, perfeito. O posto Estrela fica a quantos quilômetros do destino dele? Beleza. Quantos abastecimentos que ele quer fazer? Isso, Tiago. Isso, Lavínia. 2, perfeito. Quantos quilômetros que ele vai rodar dentro do destino dele? Show de bola. Agora, eu vou mostrar para vocês como que fica a resolução desse exercício. Isso mesmo, Lavínia, 2 abastecimentos. Show, gente, gostei de ver. Aí, ó, eu sempre vou no lugar errado. Hoje o piloto tá doido. Vamos lá, ó. Quantos quilômetros que ele vai andar inicialmente? Por que 420? Vamos pensar? Olha para vocês verem. A distância dele
até o destino são 500 quilômetros. Só que o posto estrela está a 80 quilômetros, então eu tenho que subtrair o posto estrela. Certo? Tirando o posto estrela, eu fico com 420 quilômetros. Eu sei que cada 5 litros são 100 quilômetros. Eu pego 420, divido por 100 e multiplico por 5, que me dão quantos litros? 21 litros que ele gastou. Tudo bem até aí? Eu sei que saiu de tanque cheio. Se saiu de tanque cheio, tinha 22 litros. Tirou 21, sobrou quanto? 1. Vocês concordam? Aí, o que a gente tem que pensar? Ele, do posto até chegar na casa dele, na casa que ele vai andar 80. Lá dentro, ele vai andar 200. Depois, para ele voltar no posto estrela, ele vai andar mais 80. Então, que dá um total de 360. Certo? 360. Cada 5 quilômetros, 100 litros. Desculpa, cada 5 litros, 100 quilômetros. 360 dividido por 100, vezes 5. 18 litros. Mas o que a gente tem dentro do tanque? 1 litro. 18 menos 1 são 17 litros. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? O Eric quer entrar. Dayana, tem um menino querendo entrar, o Eric, que é aluno meu. Acho que ele não está conseguindo entrar. Ele não está conseguindo entrar, Dani? Fala para o Eric esperar um pouquinho, Dani, que é o Thiago que libera a entrada, ele não retornou. Já chamou ele pelo zap para ele voltar. A Dayana foi chamar ele. Aí a Dayana voltou. Estão me ouvindo agora? Estamos. Então, o Tiago, ele teve que sair por causa daquele curso de Excel e ele ainda não retornou. Tem mais alunos querendo entrar e eu não consigo liberar, só ele que libera. A gente está com essa dificuldade. Que judiação. Pois é. Mas pelo menos está gravando, né? A gente vai disponibilizar a gravação depois. Sim. Gente, aqui que eu quero mostrar para vocês o seguinte. A língua portuguesa que pegou o meu exercício, a interpretação de texto. E o raciocínio lógico matemático. Porque se vocês analisarem, foi divisão, multiplicação e adição. O que eu tive e subtração? O que eu tive além disso? Foi uma questão difícil a nível de matemática?
Sim ou não, moçada? Não. Só que eu preciso tomar cuidado com a interpretação. Então, é isso que eu quero que vocês tomem cuidado. Nós temos mais uma atividade. Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20 mil folhas de papel A4. A densidade superficial do papel A4, medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área, é de 75 gramas por metro quadrado. E a área de uma folha de A4 é 0,02 metros quadrados. Disponível na revista galileu.globo.com. Foi adaptado, tá, gente? Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto? Lá vamos nós. O que a gente tem lá que falou? Qual que é a média de folhas que rende um corte na idade adequada? Quantas mil? 20 mil folhas, isso mesmo. Qual é a massa por metro quadrado da folha do papel? Qual que é a densidade, desculpa. Qual que é a densidade do papel? Qual que é a área da folha? Perfeito. O que ele quer saber? O que ele quer saber, gente? Isso mesmo, Dani. Então, o que nós vamos fazer? Um pé de eucalipto rende 20 mil folhas. A área de cada folha é 0,062 metros quadrados. Aí nós vamos calcular a área total que a gente tem. 20 mil vezes 0,062 dá 1.240 metros quadrados. O que nós temos? E o que a gente viu da densidade? Por que eu multipliquei por 20 mil? Porque eu tenho a área de uma folha, só que eu tenho 20 mil folhas. O exercício me deu que a densidade do papel é de 75 gramas por metro quadrado. E eu tenho que massa dividida pela área é a densidade. Então, eu tenho que a massa vai ser de 93 mil gramas. Dividido por 1.000, são 93 quilos. A nossa resposta é a letra E. E o que aconteceu? Aqui, o exercício falou, olha, a densidade do papel é medida pela razão da massa de uma folha de papel por sua área. Ele me deu a fórmula aqui da densidade. Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo bem?
Tudo certinho. O que nós percebemos até aqui? Que aqui a interpretação ela é muito importante, a leitura, quem gosta de ler, quem gosta de anotar, quem gosta de grifar, que aqui faz a diferença. Vocês viram que até o momento nós tivemos contas simples. E eu trago para vocês uma frase do Bernardinho que eu gosto muito. É importante ter metas, mas também é fundamental planejar cuidadosamente cada passo para atingi-las. Bernardinho. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Eu estou passando para vocês um pouquinho do que eu sei da matemática. Espero que eu tenha ajudado vocês. Obrigado pelo carinho, Bruna. Obrigado, Lavínia. Elisele, a gente agradece. A gente agradece a sua participação. É pena que não deu para os outros participarem, né? Porque a gente teve esse problema aí do nosso TI, né? Que não pôde ficar com a gente o tempo todo. E por ser um link aberto, né? A gente tem essa. Minha câmera também não está abrindo aqui. Por ser um link aberto, a gente precisa ter o auxílio dele. Ele precisa ficar dando essa permissão para entrar, para a gente não ter problema de. Um problema, né? Segunda-feira a gente teve um probleminha assim. Então acabou que nem todo mundo pôde participar. Mas está gravado, né? E depois a gente disponibiliza o link, você compartilha com seus alunos, eu compartilho com os meus, e a gente disponibiliza na rede aí para todo mundo. Não, tranquilo, isso daí é o de menos. O que vale é a gente tentar ajudar os meninos, né? Sim. Agradeço a Emily, muito obrigada, Emily, muito obrigada, Dani. Obrigada, Lavínia, querida. Obrigada, Dayana. Obrigada a todos. Assim, a gente tenta ajudar o pouquinho que a gente sabe, né, Dayana? E o que eu falo é que a sua língua portuguesa me ajuda muito, viu? A minha matemática não vive sem a sua língua portuguesa. Sim, a língua portuguesa é importante o tempo todo, né? Pena que nem todo mundo entende essa importância, a importância da leitura, né? Eu sei que o Samuel e o Pedro Afonso são leitores, eu sei disso, eles são meus alunos. E a gente consegue ver essa diferença em todos os conteúdos. Então, Elisele, boa noite, pessoal. Noite. E amanhã, redação, hein? Espero vocês às 19 horas. Tchauzinho, boa noite. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.